Agora sim. Bom dia. Todas as vezes que eu volto aqui, eu tenho que falar muito prazer, meu nome é Rafael. E isso é engraçado porque eu já venho aqui há muito tempo. 2011, 2012 talvez. Quanto tempo, né? Acho que mais antigo do que muitos que estão aqui. E é maravilhoso ver o quanto vocês se desenvolvem. Vocês são um exemplo para nós. Dizer muito prazer todas as vezes que eu volto aqui é um motivo de alegria, porque prova o esforço de vocês, o trabalho de vocês. Então, muito prazer, meu nome é Rafael, eu sou da Igreja de Cristo lá em Siqueira Campos. Sou marido da Juliana, minha esposa está ali. E estou cheio de companheiros de viagem, inclusive em nome deles, eu gostaria de agradecer pela hospitalidade de vocês, que permitiram que a gente ficasse no prédio alguns dias e que pudesse compartilhar com vocês dessa reunião, dessa congregação, como irmãos em Cristo, nesse momento de adoração a Deus. Obrigado pelo privilégio. Eu estou com saudades, mas eu também trago lembranças dos irmãos em Cristo lá de Siqueira Campos, meu pai, minha mãe. Mandaram um beijão para todo mundo, estão com saudades. Esperando vê-los, inclusive, a Igreja de Cristo em Siqueira Campos e também em Tararé está de braços abertos para receber todos vocês que queiram dar uma passeada e também se reunir com a gente por lá. Mas eu fui convidado para trazer a mensagem hoje e agradeço pela oportunidade, mas eu fui convidado também a trabalhar sobre um tema, e esse tema envolve vencer desafios do mundo como um cristão. E não é fácil, desafios eles existem e eles são muito variados. Você provavelmente tem os seus desafios, eu tenho os meus, e é bem provável que eles não sejam iguais, mas também é provável que nós tenhamos uma situação em comum. A gente olha para esses desafios e a gente até se assusta com eles. Eles são desafiadores, como o próprio nome sugere, não é verdade? Então, antes de nós iniciarmos uma jornada aqui investigativa a respeito desse tema, utilizando a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração comigo para pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar nesse prédio mais uma vez, mas em especial estar com essas pessoas maravilhosas, Pai. Como é agradável viajar e ir para lugares distantes e ver que irmãos têm se esforçado com o mesmo ímpeto e guardando a mesma doutrina, a sã doutrina. Obrigado, Pai, porque isso é reconfortante, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Ajuda-nos, Pai, todos nós, independentemente de onde estivermos, a perseverar na sua santa doutrina, Pai. Obrigado por esse privilégio, abençoa-nos agora que vamos estudar a sua palavra, toca os nossos corações para que a gente possa juntos aprender mais sobre Ti e não só guardar as palavras nos corações, mas também praticá-la em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu ouvi no ano passado uma mensagem e ela trouxe uma situação muito interessante. Que existem desafios de diversas ordens, diversas formas, isso é inegável. E superá-los como cristão, nossa, é um desafio maior ainda. Parece que está todo mundo trabalhando contra a gente. É como se nós estamos no litoral, como se estivéssemos nadando contra a onda. É difícil nadar contra a maré. O esforço é muito maior. E é isso que nós temos encontrado. Mas o cristão ele tem um desafio maior ainda, porque em meio às adversidades que surgem em nossas vidas, nós temos também tarefas a cumprir. A Bíblia nos traz instruções e nós devemos cumpri-las. Haja vista que carregamos conosco o nome de cristão. E isso se torna um desafio também. E é sobre esse desafio em particular que eu gostaria de trabalhar. Não os desafios seculares, as coisas que acontecem no dia a dia, mas o desafio que é obedecer a palavra de Deus, da forma que ela nos orienta, de maneira honesta. E existem muitas coisas que a Bíblia nos orienta. Muitas. E muitas coisas nós precisamos fazer. Mas eu gostaria de dar ênfase na principal delas. A principal? Nossa, mas o que será então? Talvez você pense, e você esteja tentando imaginar qual deve ser a principal tarefa a ser executada, que se torna um desafio para cada um de nós.
Talvez você esteja pensando no contexto atual da nação em que nós vivemos e você esteja ali esperançoso em dizer, nossa, ele vai falar sobre, não sei, guardar, proteger, defender ideologias políticas. Nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso defender essa causa. Essa é uma causa importante. Irmãos, existem coisas que não nos cabe fazer, porque mesmo que se não fizermos, alguém fará. Você pode acreditar que defender uma política seja algo que você deva fazer, e você pode fazer se você quiser. Só que entenda, se você não fizer, alguém fará. E talvez alguém que nem seja cristão fará. Isso é o mais incrível. Não é essa tarefa que estou me referindo aqui. Então existe uma tarefa especial e talvez ela seja a caridade. Talvez ela seja cuidar das pessoas inocentes, das pessoas pobres. Irmãos, essa tarefa é importante. E o que eu vou falar aqui não deve impedir vocês de fazê-la. Mas acredite, se você não fizer, ainda assim existem pessoas que farão. Podem não ser muitas. E podem não ser cristãs, mas farão. A caridade ela é importante, o que eu estou dizendo não deve impedi-los de fazer. Mas existe uma tarefa mais importante do que esta. A tarefa a que me refiro é a grande comissão. Em Marcos 16, 15 e 16 diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E olha o que eu vou dizer para vocês. Se vocês não fizerem isso, ninguém fará. Porque essa é uma tarefa dada ao cristão. Ninguém fará. Você pode querer defender a política que você acha correta. Se você não defendê-la, alguém fará por você. Você pode falar, a caridade é importante, veja, faça a caridade, ela é muito importante. Ela também nos permitirá chegar aos céus. A ausência dela pode nos impedir de chegar ao céu. Mas veja, existem pessoas que nem são cristãs e fazem isso. Agora existe uma tarefa que é nossa. E essa tarefa é pregar o evangelho. Se você não fizer isso, meu irmão, ninguém aqui em São Vicente fará. E é sobre esse desafio que eu gostaria de conversar com vocês. A tarefa exclusiva do cristão. A tarefa que foi nos dada e que se nós não fizermos, ninguém fará. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. O que eu queria falar sobre a pregação do evangelho, ela é uma temática que a gente já ouve bastante, não há dúvidas, e que nós já estamos acostumados, principalmente, a criar bloqueios. Eu não tenho dom para isso, eu não consigo fazer aquilo, mas a pregação do evangelho ela é muito ampla. Inclusive, se nós pararmos para pensar sobre, de fato, a pregação do evangelho, ela é tão importante assim, porque lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, essa missão ela é tão importante, mas tão importante, que é a forma de salvar a humanidade. Isso é o mais importante. Salvar a humanidade. Mas Deus ele é poderoso, ele pode salvar a humanidade de várias formas. Aprove Deus uma única forma para salvar a humanidade, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, pregar o evangelho denota conhecimento? Nós precisamos de conhecimento? Não há dúvidas. Mas o principal conhecimento, todos vocês aqui provaram que tiveram. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês acreditam em Cristo Jesus. E conhecer sobre Jesus é o necessário, é aquilo que precisamos para pregar o evangelho. Você não precisa ser um intelectual, um formado, graduado, ter um diploma, embora essas coisas sejam boas de se almejar. Mas você não precisa desses diplomas para poder pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho com o que você tem. Uma ferramenta que vocês têm muito boa, nós também possuímos lá na nossa região, é a Escola da Bíblia. Muitas pessoas olham para a Escola da Bíblia como uma ferramenta para os descrentes, ou para as pessoas que estão crendo em outras formas de fé. Mas a verdade é que a Escola da Bíblia é muito mais do que isso. Se você tem a oportunidade de participar, mesmo tendo feito anteriormente, o faça, porque ela é uma forma de treinamento, uma forma de capacitação para os cristãos também. Por quê? Porque ela trabalha sobre o evangelho, não é o evangelho que você tem que anunciar para as pessoas?
que se você não fizer, ninguém fará? Então, se você tiver a oportunidade, participe, porque você vai se enriquecer cada vez mais de conhecimento. E quando eu digo, eu estou falando para todos nós, homens, mulheres e homens, nós precisamos nos revestir de conhecimento para poder pregar o Evangelho. Então, ferramenta para poder se capacitar, vocês têm. Mas, a gente vai além. O que eu queria falar sobre a pregação do Evangelho é o que tem nos motivado a pregar o Evangelho. Qual é a motivação que há por detrás de nós? Mas como assim? O que te motiva a pregar o Evangelho para as pessoas? Talvez você pense que só pode ter um sentimento que motive a pregação do Evangelho, mas não é verdade. Existem vários sentimentos. E recentemente, com o avanço da tecnologia e a disponibilidade da informação para todas as pessoas, surgimento de notícias falsas que são compartilhadas, nós temos criado uma série de barreiras e uma série de ações radicais que têm fugido do comportamento de Jesus. E uma delas que eu gostaria de dar um exemplo para vocês, de compartilhar, ela é uma história famosa. É a história de Jonas. Vamos lá no livro de Jonas. Ele vai falar do peixinho. Ele vai contar a história do peixe. É legal essa história, mas a história aí é história para criança. Primeiro, eu não vou falar do peixe, porque o meu time foi rebaixado. Não, eu tô brincando. Que eu fui lembrar disso, né? Brincadeira, irmãos. Eu não vou falar do peixe, porque tem uma outra parte da história que me intriga, mas me intriga muito, que é a motivação da pregação de Jonas. Jonas, ele foi convidado a pregar numa cidade que era uma cidade gentia, era uma cidade estrangeira, Nínive. E isso, por si só, já era o suficiente para que Jonas tivesse, pelo menos, um preconceito com aquela população. Mas vai além, tá? O sentimento que o judeu tem por estrangeiros, ele vai até uma repulsa, até nos dias de hoje, em alguns casos. Mas olha que interessante no capítulo 3 de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez porque Deus já havia convocado Jonas para ir pregar em Nínive. Jonas não quis, obviamente por esses contextos a qual nós comentamos, e aí aconteceu a história do peixe lá. Mas uma segunda vez, depois de ter saído do ventre do peixe e tal, Deus veio falar com Jonas. E ele falou assim, versículo 2: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e 3 dias para percorrê-la. Então era uma cidade muito grande. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nós temos o costume de usar algumas formas de linguagem que são equivocadas. Eu diria, inclusive, que nós cristãos precisamos tomar cuidado ao usar essas expressões. Como, por exemplo, o fim está próximo porque o mundo está cada vez pior, ou as coisas estão piorando. Essas falas, elas são falas pré-milenistas. Elas são falas de outras doutrinas, não da nossa em Cristo. Por quê? Porque nós não sabemos, não terá sinais da vinda de Jesus. Então, como que você vai dizer que está chegando o fim do mundo porque as coisas estão piorando? Agora, se estão piorando, imagina como era Sodoma e Gomorra, não é mesmo? Que foi destruída, dizimada por Deus. Ou imagina como era Nínive, que estava para ser destruída. Devia ser calamitosa a situação lá, não é verdade? Então, não, as coisas sempre foram ruins, gente. O que muda em nós é que nós vamos envelhecendo, amadurecendo, e a nossa percepção, enquanto cristão, frente ao mundo, ela vai se tornando mais concreta. Nós vamos percebendo a maldade ao nosso redor. Mas a maldade sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Agora veja, Jonas, ele foi convidado a avisar Nínive que Nínive seria destruída por seu comportamento. E quer queira, quer não, a situação, por mais que ela seja de outra ordem, Jonas está no Antigo Testamento, a mensagem era uma mensagem de destruição e salvação, mas não espiritual ao ponto de apontar, por exemplo, para Jesus Cristo. O que nós estamos dizendo nos dias de hoje, anunciando, é a salvação em Jesus. Mas, da mesma medida, se nós anunciamos a salvação em Jesus, nós estamos dizendo que sem Jesus é o quê? Destruição, não é verdade?
Então a mensagem é equivalente. Nínive estava perante essa mensagem. E Jonas foi anunciar a mensagem para Nínive. Aí adivinha o que aconteceu? O mais surpreendente. Aquilo que Jonas não esperava. E vou dizer mais, aquilo que Jonas não queria. Nínive se arrependeu. Se você continuar a história, eu convido que vocês leiam depois em casa, o capítulo 4. O que vai acontecer lá? Jonas fica emburrado. Ele fica chateado porque Nínive se converteu de tal maneira que Deus se arrependeu e não destruiu Nínive. Jonas subiu no monte e falou assim, eu vou ficar vendo o que vai acontecer com a cidade, né? Quem sabe ela não é destruída e eu assisto o espetáculo. Não foi destruída. Gente, pode parecer triste o que eu vou dizer, mas tem muitas pessoas, muitos cristãos, nos dias de hoje, que estão pregando com a mesma motivação de Jonas. Estão olhando para o mundo, estão cumprindo a função, a obrigação de pregar o evangelho, mas na esperança da destruição. Que morram, que queimem, que pereçam. A motivação está equivalente. O radicalismo chegou a esse ponto. Não olham com amor mais. Não olham para a transformação que pode acontecer. Pode acontecer. Mas pregam esperando a destruição do próximo. Para chegar no final e falar, eu avisei. Que gostoso falar isso, parece, né? Como nós somos, na verdade. Eu digo nós, porque é um desafio nosso. Olhar para as pessoas não com desprezo e não na esperança de que sejam destruídos, mas sim que se convertam, como a cidade de Nínive. E talvez você esteja imaginando, não, eu não faço isso. E é verdade, talvez aqui entre nós não haja esse tipo de sentimento. Mas e quando aparece uma pessoa que tem praticado um pecado que você abomina? E quando aparece lá fora uma pessoa que tem praticado um pecado que te traz repulsa, que você nem quer chegar perto dela por isso? Você olha assim e fala assim, eu sou puro, eu sou santo, essa pessoa já está perdida. Gente, nós não somos convidados a agir assim. A motivação está equivocada e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos feito e aquilo que nós temos falado. A Bíblia não fala isso para a gente fazer isso, ela não fala para a gente fazer isso, pelo contrário. Leiam comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, para vocês entenderem qual é a motivação de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha a palavra de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a motivação de Deus. É para que todo mundo seja salvo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o sol amanheceu, se o dia ele clareou, e clareou tanto para bons quanto para maus, é porque nesse mundo ainda tem pessoa justa, esperando que nós levemos. E aí sim, nós, porque é a nossa função, ninguém vai fazer se nós não fizermos, que nós levemos a palavra para essas pessoas. Se vocês não fizerem isso, se nós não fizermos isso, ninguém fará. O sol amanheceu, gente, tem pessoa lá fora esperando. Senão, não havia razão mais, era o fim. Não haveria razão mais. E é incrível ver a palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos deparamos, ai Deus, por que você não volta? O mundo está tão calamitoso, por que o Senhor não volta logo? Que cruel, né? Você está numa condição boa aí, aparentemente, mas e as pessoas lá fora estão? Deus está segurando um pouquinho para voltar, para que a mensagem chegue a essas pessoas, por intermédio de nós. Essa é a motivação que deve nos guiar. Veja e analise com coerência junto comigo 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Palavras para a igreja, consequentemente, palavras para nós. 1 Coríntios, capítulo 10,
Nós vamos ler a partir do versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ele coloca essa ordem porque ele está falando para a gente não ser pedra de tropeço, inclusive para as pessoas lá de fora, nem judeu, nem gentil. É todos, né? Falando de forma geral. E também não para a igreja, a gente tem que tomar cuidado para não ser pedra de tropeço, não ser o motivo da queda de alguém. Agora, nós muitas vezes nos tornamos essa pedra de tropeço quando, por limitação nossa, preconceito nosso, deixamos de pregar o evangelho porque consideramos o pecado abominável, a situação da pessoa irreversível. Nos nossos olhos a gente está lá como, mais uma vez, Jonas olhando e falando, olha, é condenação só que esse povo merece. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso por quê? Porque no versículo 33 diz, assim como também eu procuro, o apóstolo Paulo dizendo, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aqui nós precisamos ser razoáveis e coerentes, né? Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos. Ser agradável a todos não é fazer o que a pessoa quer, não é deixar de pregar a sã doutrina, não é deixar de dizer o que é certo e o que é errado, nós precisamos fazê-lo. Só que ser agradável a todos é saber como fazê-lo. É você fazê-lo para que a pessoa se sinta bem e se sinta atraída por Jesus Cristo. E não se sinta reprimida e, consequentemente, busque se afastar de Jesus. Há uma grande diferença entre essas duas formas de agir, não é verdade? E aí, de repente, você aponta para o irmão lá, ou para a pessoa lá de fora e fala, olha, você está pecando e isso vai para o inferno por isso. Gente, você acha que a pessoa vai se converter com uma pregação como essa? Ela vai olhar para você e vai falar assim, olha, existem milhões de outras portas abertas para mim e você está fechando uma, a sua. Nós precisamos ser agradáveis. Não confundam. Por isso, sejamos razoáveis com a interpretação bíblica. Ser agradável não significa fazer o que o mundão está fazendo. Significa dizer a verdade com amor, com carinho. Muitas vezes, superando as barreiras, os preconceitos que nós temos. Eu não vou tocar nessa pessoa. Eu não vou abraçar essa pessoa. Talvez é disso que ela está precisando naquele momento e você está fechando uma porta ao não fazê-lo. Por isso nós precisamos refletir. 1 Coríntios 9, um pouquinho para trás aí, no versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo fala assim. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. O foco é este aqui. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por meio de todos os modos, salvar alguns. O apóstolo Paulo fez de tudo para com todos, quer dizer então que ele pecou? No sentido de praticar o pecado para poder... Não é isso, gente. Ele se tornou agradável. Se ele está com crianças, ele agiu de uma forma que atrai as crianças. Se ele está com adultos, ele agiu de forma a agradar os adultos, de forma a fazê-los ouvi-lo. Entende? Isso é o de tudo para com todos. E nós sabemos que não é para conseguir salvar todos, a gente sabe que o caminho, ele tem portas, e tem uma que é larga, e tem outra que é estreita, não é verdade? Nós sabemos que não é todos que virão, mas é para que de alguma forma salvar alguns. No versículo 23 ele termina falando, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu preciso ser um cooperador do Evangelho e não atrapalhar o seu desenvolvimento. E nós precisamos tomar muito cuidado com todas essas coisas. Nós precisamos cooperar. Qual é a motivação? Qual é o sentimento que há por detrás desse ímpeto que te leva a pregar o Evangelho? O ímpeto tem que ser de salvar as pessoas, de resgatar as pessoas, guardando, cada um, dentro de si, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, há porque Ele vive. Enquanto encarnado na terra, Ele demonstrou em suas práticas um sentimento incrível. E foi lido hoje, inclusive, na ceia, Romanos capítulo 5, versículo 8, vejam o que está escrito lá.
Romanos 5:8. Vamos ler desde o versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que isso significa dizer? As pessoas que estavam vivas no momento da crucificação de Jesus, elas eram merecedoras da salvação? Não, o pecado as separava de Deus. Nós, em nossas vidas, somos merecedores da salvação? Não, o pecado nos separa de Deus. Mas Cristo olhou para todos nós, com a esperança de que houvesse dentro dos nossos corações a possibilidade do arrependimento. Cristo morreu tendo esperança em cada um de nós. Como que deve ser o nosso olhar? Qual deve ser o sentimento que nos motiva a pregar o Evangelho? Devemos olhar o mundo e não olhar e dizer, nossa, é o fim, acabou, pessoal, todo mundo condenado, que pena. Não. A gente tem que olhar para o mundo e enxergar a esperança de que talvez no meio daquela multidão exista alguém esperando para conhecer Jesus e ansiando para encontrar essa paz que nós desfrutamos juntos já. Como muda, na verdade? Até arrepia, até vontade, vamos abrir a porta, vamos lá fora chamar as pessoas. Nós precisamos mudar aquilo que nos motiva. Nós precisamos tomar cuidado com as influências que nos cercam, porque nós não devemos pregar destruição. Nós precisamos juntos, transbordantes do amor de Cristo, grande exemplo para cada um de nós, pregar a esperança para este mundo. Gente, vocês são mensageiros do Senhor Jesus aqui na terra. Aqui em São Vicente, a responsabilidade é de vocês. Na mesma medida que lá em Tararé, lá em Siqueira, a responsabilidade é nossa. E nós precisamos olhar para as pessoas com amor, olhando que elas são falhas, assim como nós, e que elas anseiam pela possibilidade de salvação. Tenhamos esperança nisso. Essas pessoas querem, elas querem. Jesus na cruz, naquela imensa dor que ele passava, era isso que o motivou a permanecer até o final. Ele teve esperança em cada um de nós. Que nós possamos honrar a esperança de Cristo, sendo também esperançosos. Obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. E essa jornada não é só de vocês, ela também é nossa, que a gente possa contribuir uns aos outros, ajudando, fortalecendo, para que a gente possa superar essas adversidades nesse ano que se inicia. Feliz ano novo a todos, um abraço.